Paz e amor para todos nós. A ciência e a fé do Evangelho que está sendo explicado de uma maneira procurando a gente tornar-se mais fácil, porque muitas palavras, às vezes muito difíceis, que faz com que a gente fique pensando, né, que será que diz isso, por que será que foi falado aquilo. Então a gente procura da melhor maneira possível usar palavras mais fáceis, o mais a contento de todos. A ciência não é o máximo poder do mundo, nem a garantia suficiente do que é real na vida, mas, paradoxalmente, é apenas um caminho para desenvolver a intuição e depois usá-la para descobrir os fundamentos do mundo oculto e a fonte autêntica da própria existência humana. A fé é o produto da intuição, e a intuição é a linguagem oculta do Senhor a confabular em nossa intimidade. É a voz do silêncio, da divindade, no incessante intercâmbio com sua criação, independente de fronteiras do tempo e do espaço. O homem socorre-se da instrumentação na pesquisa científica no mundo transitório da matéria, como recurso para desenvolver a sua capacidade de investigação através da vivência oculta do espírito eterno e consciente. Em planetas mais evoluídos do que a Terra, não é a forma que orienta o homem, mas o homem que orienta a forma. Não é o invólucro material que deve induzir a existência íntima do espírito imortal, mas o espírito indestrutível que modela a casca exterior perecível. O cientista busca o real da periferia da forma para a intimidade psíquica. Então, a sua fé também se robustece após satisfazer as exigências do raciocínio humano. Conforme diz Allan Kardec, a fé só é fé quando pode encarar a razão face a face. O Evangelho, além da mensagem de fé, que desperta no homem o seu potencial divino, ainda miniaturiza as leis do cosmos que podem ser investigadas cientificamente de modo a corrigir todo raciocínio cego. Não opomos dúvida de que tanto a fé do Evangelho como o positivismo da ciência trabalham pelo mesmo fim, embora partindo ambos de pontos diferentes. O cientista lúcido e bem-intencionado há de ajustar-se ao Evangelho pelos caminhos da própria ciência. O místico, sadio e sensato também poderá chegar à ciência pelas veredas da fé. Consciente ou inconscientemente, o cientista tenta conhecer a sua morada e proporcionar a felicidade humana aos seus companheiros de vivência física. Mas a verdade é que a ciência pode esquematizar a estesia do corpo carnal na tentativa de modelar um homem rígido e genial, superando o mesmo físico onde vive. No entanto, só o Evangelho é capaz de dinamizar as forças criativas do Espírito Eterno. Embora se consagre pela sua capacidade, deslumbre
pela sua configuração ambiente. E se glorifique pelo seu serviço superior. A lâmpada é absolutamente inútil sem energia elétrica da usina. Em consequência, a ciência constrói e apura os meios que hão de proporcionar maior amplitude e sensibilidade aos sentidos físicos na percepção dos fenômenos e acontecimentos do mundo material. Mas só o Evangelho, como tratado místico de avançada aplicação psicológica e social no mundo, é que poderá esculturar o conteúdo indestrutível e espiritual desse super-homem ou super-cidadão do futuro. Ao poder excepcional e incomum do homem físico, a sua atividade e disciplina, sempre disciplinada por meio de regras, por meio de leis, científicas mais evoluídas, unicamente é possível quando norteado pelos princípios evangelizados, que então proporcionam a conscientização real do espírito. Então, vocês estão vendo, né? E também nós vamos repensar aquilo que já tem sido falado, aqueles ensinos todos que foram ditos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi passado pelos discípulos, pelos apóstolos, né, que os ensinamentos de Jesus, por intermédio das parábolas, né, frases que ele dizia, e sempre falando de uma maneira passiva, de uma maneira que todos ali entendessem, que quando Jesus veio, o homem já estava preparado para entender, para compreender aquilo que Jesus iria ensinar. E como vocês viram, que muito tempo antes veio Moisés, né? E assim vem, cada época vinha um missionário, um profeta, ensinar, mostrar, e como todos, né, todos que vocês viram foram muitos mortos, né, muitos foram sacrificados, muitos receberam muita maldade, né, por aquilo que eles vieram passar, ensinar, né? Mas os homens sempre se rebelaram, não quiseram, eles queriam só continuar na sua selvageria, na sua maneira de ser. E então foi preciso, Moisés, há muito tempo atrás, né, com a sua maneira astuta, firme, positiva, mostrar aqueles homens ignorantes, mal educados, teimosos, né, que não queriam saber de nada, não. Queriam continuar naquela maneira de ser deles. E, como sempre, Jesus sempre falando por palavras, por pensamentos, da maneira que ele se expressava. E os próprios apóstolos perguntavam, mas por que, mestre, tinha que ser assim? Por que dizes assim? Por que nós temos que fazer assim? E sempre, na sua maneira muito pacienciosa, muito amorosa, ele nos tornava presente, cientes de tudo aquilo, daquilo que tinha que ser ensinado. E uma delas, ele disse
quando ele estava pregando. Então ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele disse, ali na hora que ele estava conversando, pregando, e cada vez que ele se reunia com os apóstolos, aquelas pessoas que estavam passando por ali ou que viam Jesus falando, corriam para ouvi-los, e todos ficavam embevecidos, gente, com aquilo, com a maneira sua amorosa, que ele falava, o que ele explicava. Então, o Ramatiz explica esse porquê que ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Ramatiz diz que há muito tempo os velhos mestres da Grécia já admitiam que a lei é dura, mas é lei. Isso demonstra a implacabilidade da justiça, às vezes aparentemente piedosa, mas cuja aplicação correta não visa qualquer punição deliberada, mas apenas um modo disciplinador e benfeitor para o próprio delinquente, numa ação profilática à sociedade. De início, já é tempo da humanidade entender que Jesus de Nazaré não é especificamente o Cristo, ou mesmo Deus, mas o sublime médium, o mais qualificado representante da divindade na face da terra, a fim de transmitir a mensagem libertadora do Evangelho. O Espírito que conhecemos por Jesus de Nazaré, o melhor homem do mundo, viveu 30 anos sob a mais intensa atividade psicofísica, a fim de esmerar-se até alcançar a hipersensibilidade para sentir o espírito planetário em si. Mas por tratar-se de entidade de alto gabarito psíquico, Jesus despendeu mais de 1000 anos do calendário terreno para conseguir reduzir a sua vibração e atingir uma frequência compatível da organização carnal de um homem à superfície da Terra. O nascimento de avatares ou de entidades de alto gabarito espiritual como Jesus exige a mobilização de providências incomuns por parte da técnica transcendental, cujas medidas são ignoradas e incompreendidas pelos terrícolas. É um acontecimento previsto com muita antecedência pela administração sideral, pois do seu evento resulta uma radical transformação no seio espiritual da humanidade. Até a hora de espírito tão elevado vir à luz do mundo, devem ser-lhes assegurados todos os recursos de defesa e assistências necessários para o êxito de sua descida vibratória. Então, o Ramatiz, nesse tema, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Primeiro, gente, ele começa a explicar, como já foi dito já antes, em gravações passadas, eu expliquei, foi falado, que Jesus é uma entidade, é um ser espiritual, e que Cristo é outra entidade. Então está sendo explicado aqui quem foi Jesus, e depois vai ser falado o Cristo, né? Que o Cristo sempre seguindo os conhecimentos, respeitando a autoridade do Cristo. Né? O Cristo, gente, Cristo, ele acompanha o planeta Terra desde o momento em que ela começou a se formar.
E Jesus, ele veio depois, né? Juntamente com... Ele foi um avatar, quer dizer, ele pertencia a um grupo de espíritos já bem elevados que trabalhavam em benefício, em pró dos mais variados mundos. E por aí, na próxima vez, nós iremos cada vez mais fazendo possível para vocês entenderem. Porque por muito tempo todos pensavam que era uma mesma entidade, e não é. Então até lá, que tudo ocorra da melhor maneira para todos nós.